O comentário veio durante a sobremesa na festa de noivado da minha prima, dito com aquela crueldade casual que famílias ricas frequentemente confundem com humor. Tia Carol estava comandando a mesa principal, explicando aos parentes reunidos por que certas pessoas são naturalmente destinadas ao sucesso nos negócios, enquanto outras estão fadadas à mediocridade do setor de serviços. Talento para negócios é hereditário, declarou, gesticulando com a taça de champanhe para o salão cheio de familiares bem-sucedidos. Ou você tem instinto para pensar estrategicamente na gestão de capital, ou não tem. Pessoas pobres não entendem de negócios porque nunca tiveram acesso a dinheiro de verdade. Elas pensam pequeno porque são pequenas. A mesa explodiu em risadas de aprovação. Tio James assentiu com sabedoria. Prima Brittany se inclinou, fascinada. Até os garçons, que recebiam salário por hora para servir a festa, continuaram servindo vinho e retirando pratos enquanto eram comentados como se fossem uma espécie diferente. Olhem para minha sobrinha Emma, continuou Carol, voltando-se para mim com um sorriso condescendente. A doce menina trabalha muito no seu emprego de varejo, mas nunca poderia administrar um negócio porque não entende como o dinheiro realmente funciona. Continue no seu trabalho de salário mínimo, querida. Deixe o pensamento estratégico para quem nasceu para isso. As risadas que se seguiram eram genuinamente divertidas, não maliciosas. Minha família não estava sendo intencionalmente cruel. Eles simplesmente viam a estratificação econômica como uma lei natural, como a gravidade ou a fotossíntese. As pessoas nascem em suas categorias financeiras apropriadas, e tentar ultrapassar esses limites era tão absurdo quanto um gato doméstico tentar se tornar um leão. Eu ajeitei meu vestido escolhido cuidadosamente para a ocasião e sorri graciosamente. Você está absolutamente certa, tia Carol. Eu nem saberia por onde começar com estratégia de negócios. Mais risadinhas de aprovação. Vários parentes trocaram olhares cúmplices que diziam, ao menos Emma sabe seu lugar. Terminei meu bolo comprado na loja e me desculpei para ir ao banheiro, onde passei alguns minutos revisando os documentos financeiros que havia carregado no meu celular mais cedo naquele dia. Carol's Lakeshore Resorts, 47 milhões de dólares investidos através da Pinnacle Holdings LLC, Tech Consulting do tio James, 23 milhões através da Strategic Growth Partners, linha de moda da prima Brittany, 18 milhões pela Meridian Capital Group, vários outros negócios familiares menores, 162 milhões através de 12 diferentes empresas de fachada. Total do portfólio de investimentos anônimos da família, 250 milhões distribuídos entre 17 negócios de diferentes parentes. Voltei para a festa e passei mais uma hora fazendo conversas agradáveis sobre meu pequeno emprego de varejo, enquanto mentalmente calculava o impacto econômico do que eu planejava fazer na manhã de quinta-feira. Na noite de quarta, sentei-me no meu modesto apartamento revisando os relatórios trimestrais da minha empresa de gestão de investimentos. A Blackstone Private Wealth cuidava do meu portfólio há 8 anos. Desde que herdei 50 milhões de dólares da minha avó materna e decidi ver até onde o investimento estratégico poderia me levar, a resposta, como se revelou, era, muito longe. Patrimônio líquido atual, 640 milhões de dólares. Renda passiva anual, 89 milhões. Ativos sob gestão em todos os portfólios, 1,3 bilhão. Construí essa riqueza lentamente e com cuidado, reinvestindo os lucros de investimentos iniciais em tecnologia em holdings diversificados em múltiplos setores, imóveis, biotecnologia, energia renovável, mercados internacionais. Aprendi a identificar oportunidades subvalorizadas e escalar posições com eficiência. Mas meus investimentos mais interessantes tinham sido nos negócios da família. Tudo começou com o primeiro empreendimento de resorts da Carol, 5 anos atrás. Ela precisava de 12 milhões de dólares em capital de expansão e teve dificuldade em encontrar investidores sofisticados dispostos a apoiar uma startup de hotelaria. Através da Pinnacle Holdings LC, forneci o financiamento que permitiu ela adquirir sua segunda propriedade e estabelecer a marca de luxo que agora gerava 15 milhões de dólares por ano. Carol não fazia ideia de que a Pinnacle Holdings era uma empresa de fachada controlada por sua sobrinha de salário mínimo, que supostamente não entendia nada de conceitos de negócios. O padrão se repetiu em toda a família. James precisava de financiamento para infraestrutura tecnológica. Brittany necessitava de capital para a fabricação de sua linha de moda. Diversos primos procuraram investimento para restaurantes, consultorias, lojas de varejo e negócios de serviços.
Em cada caso, minhas empresas de fachada forneceram um respaldo anônimo que possibilitou seu sucesso. Do ponto de vista deles, eram empreendedores brilhantes que impressionavam investidores sofisticados com sua perspicácia nos negócios. Do meu ponto de vista, eu conduzia um experimento em dinâmicas familiares, observando como parentes ricos tratavam alguém que percebiam como economicamente inferior, enquanto eu secretamente controlava o capital que tornava sua riqueza possível. Os resultados foram igualmente iluminadores e desanimadores. Na manhã de quinta-feira, liguei para Diana Tim, minha gerente sênior de patrimônio na Blackstone. Diana, preciso liquidar todos os investimentos relacionados à família, todas as empresas de fachada, todos os negócios familiares, retirada completa. Emma, isso significa 250 milhões de dólares distribuídos em 17 empreendimentos diferentes. Tem certeza sobre o momento? Tenho. Posso perguntar o que mudou? A maioria desses investimentos está performando muito acima da média do mercado. Olhei pela janela do meu apartamento para o horizonte da cidade. Vários prédios no distrito financeiro abrigavam os negócios da família que eu vinha apoiando anonimamente. A sede corporativa da Carol ocupava 3 andares de uma torre de escritórios de alto padrão. A empresa de consultoria do James havia se expandido para 4 grandes cidades. A marca de moda da Britney estava sendo vendida em lojas de departamentos por todo o país. Tudo construído com capital de alguém que eles consideravam pobre demais e ignorante para entender de negócios. Esses investimentos não estão mais alinhados com meus valores, disse. Entendo. Como você quer estruturar os saques? Podemos fazê-los em fases ao longo de alguns meses para minimizar o impacto. Não, quero liquidação imediata. Todas as posições, todas as empresas, hoje. Diana ficou em silêncio por um momento. Emma, a retirada imediata de 250 milhões de dólares de 17 empresas diferentes vai criar sérios problemas financeiros em diversos negócios. Vários deles podem enfrentar falência em poucas semanas. Isso é responsabilidade deles de gerenciar. Também vai impactar centenas de funcionários que trabalham nessas empresas. Considerei esse fator cuidadosamente. Os resorts da Carol empregavam cerca de 300 pessoas em 4 unidades. A consultoria do James tinha 85 funcionários. A linha de moda da Britney sustentava outros 120 trabalhadores entre design, fabricação e operações de varejo. Somando os negócios menores da família, minha retirada poderia afetar potencialmente mais de 800 empregos. Diana, que porcentagem desses funcionários você estima que ganha menos de 60 mil dólares por ano? Provavelmente de 70% a 80%. Funções de suporte em hotelaria, varejo e consultoria normalmente não pagam salários altos. E que porcentagem dos membros da família que possuem esses negócios herdaram seu capital inicial de gerações anteriores? Baseando-me no histórico financeiro da família que você compartilhou comigo, a maioria deles, sua família possui riqueza geracional que remonta a várias décadas. Então, quando eu retirar meu financiamento, as pessoas mais propensas a perder seus empregos serão os funcionários da classe trabalhadora, enquanto aqueles que sofrerão perdas na propriedade já são ricos o suficiente para absorver o impacto financeiro. Essa é uma avaliação precisa. Prossiga com a liquidação, disse eu. Retirada completa, com efeito imediato. A primeira ligação chegou às 11h32. O nome da Carol apareceu na tela do meu celular, mas deixei ir para a caixa postal. Emma, querida, espero que você esteja tendo um bom dia. Estou ligando porque estou recebendo algumas mensagens confusas dos nossos investidores. E pensei que, talvez com sua experiência no varejo, você pudesse ter alguma percepção sobre problemas de atendimento ao cliente. Me ligue quando puder. O tom dela ainda era condescendente, ainda presumindo que minha experiência em varejo pudesse ser relevante para algum problema administrativo menor que ela estivesse enfrentando. A segunda ligação veio às 13h47. Desta vez, com uma tensão perceptível na voz da Carol. Emma, eu realmente preciso falar com você. A Pinnacle Holdings acabou de encerrar nosso acordo de parceria. Eles querem o retorno de todo o investimento imediatamente. 47 milhões de dólares. Não é assim que investimentos empresariais funcionam. Alguém deve ter cometido um engano. Por favor, me ligue de volta. Às 15h15, eu já tinha 8 chamadas não atendidas de vários membros da família.
As mensagens de voz contavam a história da tarde deles, confusão se transformando em preocupação, que se transformava em pânico ao perceberem a dimensão do que estava acontecendo. James, 14h23. Emma, algo estranho está acontecendo com nossos investidores. Todos estão retirando o investimento no mesmo dia. Como você trabalha no varejo, talvez entenda melhor do que eu relações com clientes. Pode me ajudar a entender o que está acontecendo? Britney, 14h45. Emma, preciso do seu conselho. Meus investidores estão exigindo o pagamento imediato de todo o investimento, 18 milhões de dólares. Não entendo por que isso está acontecendo. Talvez sua experiência de trabalho possa me ajudar a lidar com clientes difíceis. Mesmo em crise, eles pediam minha ajuda enquanto simultaneamente desconsideravam minhas capacidades. Às 16h30, a campainha tocou. Pelo olho mágico, pude ver Carol parada no corredor com outros dois familiares, James e o primo Michael. Os três pareciam ter envelhecido 5 anos desde a festa de noivado 2 noites atrás. Abri a porta. Emma, graças a Deus você está aqui, disse Carol, empurrando-me para dentro do apartamento. Tentamos falar com você o dia todo. James e Michael a seguiram, com expressões que misturavam desespero e constrangimento por precisarem de ajuda da familiar que haviam zombado como financeiramente analfabeta. O que está acontecendo? Perguntei, fazendo um gesto para que se sentassem nos meus móveis de segunda mão. Carol desabou no meu sofá, segurando a cabeça com as mãos. Alguém está destruindo sistematicamente nossos negócios. Todos os nossos grandes investidores retiraram o dinheiro hoje. Ataque coordenado no mesmo dia. Total, 250 milhões de dólares. Isso parece terrível, disse eu, sentando-me em minha poltrona de brechó, em frente a eles. Pior ainda, acrescentou James. Sem esse financiamento, nenhum de nós vai conseguir pagar a folha no próximo mês. Não podemos cumprir contratos existentes. Não conseguimos manter as operações. Os bancos já estão ligando sobre garantias de empréstimos. Michael se inclinou para a frente. Emma, precisamos da sua ajuda. Não com dinheiro, disse ele. Sabemos que você não tem esse tipo de recurso, mas você trabalha com clientes todos os dias. Entende como resolver problemas com pessoas difíceis. Talvez possa nos ajudar a negociar com esses investidores. Olhei para os três familiares que passaram décadas me tratando como se eu fosse pobre e ignorante demais para entender suas operações sofisticadas, agora sentados no meu modesto apartamento, pedindo conselhos sobre clientes difíceis. O que faz vocês acharem que esses investidores estão sendo difíceis? Perguntei. Porque estão exigindo pagamento imediato em vez de seguir os prazos normais de investimento, explicou Carol. Investidores não retiram tudo de uma vez, a menos que alguém os convença a coordenar um ataque. Por que alguém iria querer atacar os seus negócios? Não sabemos, disse Carol, com a voz embargada pela frustração. Talvez um concorrente. Talvez alguém com inveja do nosso sucesso. Talvez alguém que acha que não merecemos o que construímos. Assenti, pensativa. Com quem você conversou sobre o sucesso dos seus negócios recentemente? Ninguém de fora. Só familiares, na festa de noivado da Britney. Estávamos discutindo estratégia de negócios, empreendedorismo, talento natural para o comércio. O que você disse especificamente sobre estratégia de negócios? Carol parecia confusa com a pergunta. Apenas observações gerais sobre quem tem instinto para negócios e quem não tem. Como algumas pessoas são naturalmente mais adequadas para pensar estrategicamente, enquanto outras se saem melhor em funções de serviço. Você mencionou exemplos específicos de pessoas que não seriam adequadas para negócios? Carol lançou um olhar para James e Michael, claramente desconfortável com a direção da conversa. Talvez tenhamos feito alguns comentários gerais sobre origens econômicas e compreensão de negócios. Que tipo de comentários? Perguntou James. Carol pode ter mencionado que pessoas de certas origens econômicas não conseguem realmente entender estratégia de negócios porque nunca tiveram acesso a capital significativo, e que pessoas com empregos de salário mínimo deveriam se ater ao que conhecem, em vez de tentar pensar estrategicamente. Michael acrescentou. Mantive minha expressão neutra. Isso soa como observações razoáveis sobre mobilidade econômica e educação em negócios.
Um suspiro de alívio era visível em seus rostos. Exatamente, disse Carol. Não estávamos sendo maldosos. Só estávamos sendo realistas sobre aptidões naturais e limitações econômicas. Então vocês não acham que a crise com os investidores tem relação com esses comentários? Perguntei. Como poderia? Respondeu Carol. Estávamos apenas conversando com a família. Ninguém lá tem ligação com grandes firmas de investimento. Levantei-me e fui até meu escritório em casa, voltando com meu laptop. Abri o painel de gestão de investimentos e virei a tela para eles. Na verdade, disse eu, alguém aqui tem conexões extensas com grandes firmas de investimento. Os três olharam para a tela por um longo momento. Visão geral do portfólio de investimentos, 1,3 bilhão de dólares em ativos sob gestão. Patrimônio líquido pessoal, 640 milhões de dólares. Transações recentes, 250 milhões de dólares liquidados de investimentos em negócios familiares. Carol falou primeiro, com a voz quase em sussurro. O que é isso? Meu portfólio de investimentos. James se inclinou, lendo os números com mais atenção. Aqui diz que você tem 600 milhões de dólares de patrimônio líquido pessoal. Os ativos sob gestão são maiores. Michael examinava o histórico de transações. Mostra a liquidação de posições na Carol's Luxury Resorts, na Tech Consulting do James, na linha de moda da Britney. Carol olhou para mim com uma compreensão gradual surgindo em seu rosto. Você é um investidor. De todos eles. Pinnacle Holdings, Strategic Growth Partners, Meridian Capital Group. Essas são suas empresas. São empresas de fachada que você controla. Sim. Vocês têm financiado nossos negócios há anos. 5 anos no seu caso, 3 anos para James, 2 anos para Britney. A sala ficou completamente silenciosa por vários minutos. Eu podia vê-los processando as implicações. Cada expansão, cada sucesso, cada momento de orgulho em suas conquistas empresariais havia sido subsidiado pelo membro da família que eles desconsideravam por ser pobre demais para entender de comércio. Mas por quê? Carol finalmente perguntou. Por que você investiria em nossos negócios sem nos contar? Porque eu queria ver como vocês tratariam alguém que achavam não ter nada a oferecer financeiramente. James levantou-se abruptamente e começou a andar de um lado para o outro pela minha pequena sala de estar. Isso é insano. Você está me dizendo que esteve secretamente rica o tempo todo, financiando nossas empresas enquanto nós te tratávamos como alguém pobre demais para entender de negócios, terminei. Mas você nunca nos corrigiu. Nunca disse nada sobre sua riqueza. Eu queria observar seu comportamento natural em relação a pessoas que vocês percebiam como economicamente inferiores. O rosto de Carol ficou pálido. E agora você está destruindo nossos negócios porque fomos honestos sobre estratificação econômica e aptidão para negócios. Estou retirando meus investimentos porque vocês usam o sucesso que eu possibilitei para demonstrar superioridade sobre quem tornou isso possível. Michael parou de andar de um lado para o outro e me olhou diretamente. Emma, o que você disse na festa sobre não saber por onde começar com estratégia de negócios, foi mentira? Não. Eu realmente não sei por onde começar com a estratégia de vocês, porque ela se baseia em riqueza herdada e investimento anônimo, e não na perspicácia empresarial que vocês acham possuir. As palavras pairaram no ar entre nós. Carol olhou para as mãos. James sentou-se pesadamente. Michael continuou me encarando como se nunca tivesse me visto antes. E agora, o que acontece? Perguntou Carol, baixinho. Com nossas empresas, quero dizer, com nossos funcionários. Isso depende do que vocês aprenderam com essa experiência. Eu aprendi que fazer suposições sobre as capacidades das pessoas com base no status econômico aparente pode ter consequências catastróficas. E o que mais? Carol pensou por um momento. Aprendi que o sucesso do qual eu tanto me orgulhava não era realmente uma conquista só minha. Ele foi construído com apoio que eu não reconheci ou valorizei. E aprendi que tratar membros da família como inferiores por causa de suas limitações econômicas percebidas não é apenas cruel, mas potencialmente devastador financeiramente. Reabri meu laptop e abri um novo documento. Estou disposta a considerar reinvestimento sob condições diferentes. Que tipo de condições? Perguntaram.
Primeiro, quero o reconhecimento de que o sucesso de vocês nos negócios foi construído com investimento familiar anônimo, e não por genética empresarial superior. Claro, respondeu Carol. Segundo, quero desculpas públicas pelos comentários sobre pessoas pobres não serem capazes de entender de negócios. Carol assentiu. Vou postar algo nas redes sociais hoje. Terceiro, quero mudanças na forma como vocês tratam e discutem os funcionários das suas empresas. Nada de mais comentários sobre trabalhadores de salário mínimo supostamente sem capacidade para pensar estrategicamente. Combinado. Quarto, quero transparência sobre a fonte do seu financiamento. Nada de fingir que vocês impressionaram investidores sofisticados apenas com seus instintos naturais para negócios. James falou. Isso vai ser constrangedor. Construímos nossa reputação profissional com a ideia de que somos empreendedores feitos por nós mesmos. Então vocês terão que construir novas reputações profissionais baseadas na honestidade sobre como o sucesso nos negócios realmente funciona. Digitei um acordo preliminar de reinvestimento e mostrei a eles $200 milhões em novos aportes para todas as empresas da família, estruturados como investimento familiar reconhecido, e não como apoio anônimo. Carol leu atentamente os termos. Isso é, na verdade, mais transparente e sustentável do que nosso arranjo anterior. Governança clara, relações honestas, supervisão melhor. É o que acontece quando você trata membros da família como parceiros, e não como casos de caridade. Os três assinaram o acordo e, em seguida, passaram vários minutos olhando ao redor do meu modesto apartamento com uma nova compreensão. Emma, disse Carol finalmente, eu te devo um pedido de desculpas. Não apenas pelo que eu disse na festa, mas por anos de te tratar como alguém que precisava da nossa pena, em vez de alguém que estava tornando nosso sucesso possível. Desculpas aceitas. E eu preciso repensar completamente a forma como falo sobre sucesso econômico e habilidade nos negócios. Isso seria apropriado. James reuniu seus papéis e se dirigiu à porta. No limiar, ele se virou. Mais uma pergunta. Quando você disse que eu estava absolutamente certa sobre pessoas pobres não entenderem de negócios, você quis dizer isso ou já estava planejando essa retirada? Sorri. Eu quis dizer que você estava absolutamente certa sobre pessoas pobres não entenderem de negócios. Eu só não concordava que eu fosse pobre. Nos meses seguintes, observei as atitudes da minha família mudarem à medida que processavam a nova realidade. Pedidos de desculpas públicos foram postados nas redes sociais. Políticas de tratamento de funcionários foram revisadas em todas as empresas da família. O mais importante, a suposição de que status econômico estava correlacionado com inteligência nos negócios foi permanentemente corrigida. As empresas familiares se recuperaram mais fortes do que antes, com melhor capitalização e liderança mais honesta. Os mais de 800 funcionários mantiveram seus empregos, e vários foram promovidos à medida que as empresas se expandiam para mercados que eu havia identificado através da minha pesquisa. Mas a mudança mais significativa foi na forma como a família discutia sucesso e capacidade. A narrativa mudou de genes empresariais herdados para a realização colaborativa, de a superioridade natural para apoio mútuo. 6 meses depois, no próximo encontro da família, Carol levantou-se para fazer um brinde. Quero reconhecer que o sucesso empresarial da nossa família não foi construído pelo gênio individual, mas pelas contribuições de cada membro da família, inclusive daqueles cujas contribuições falhamos em reconhecer ou valorizar. Nossa força vem de nos apoiarmos uns aos outros, e não de desconsiderar pessoas pelo seu aparente status econômico. Ela ergueu a taça em minha direção. A Emma, que nos ensinou que entender de negócios não é sobre herdar riqueza. É sobre criar valor e tratar as pessoas com respeito. A família brindou. Mas, mais importante, eles haviam aprendido a distinguir entre privilégio herdado e sucesso conquistado. Pessoas pobres podem ter dificuldade em entender negócios, mas pessoas ricas frequentemente têm dificuldade em compreender que sua riqueza não as torna, por natureza, mais inteligentes do que ninguém.